É bom estarmos aqui nessa manhã, pensando e refletindo sobre família. Eu estava conversando ali com o pastor Ricardo, Felipe. Onde é que eu tirei Ricardo, né? Deus sabe. E ele falou: pastor, fique à vontade para falar, fique à vontade. E aí eu subi com essa palavra no coração. Aí eu olhei para a direita, está aqui a Daiane. E ela tem os papéis do controle do tempo. E o olhar dela como que me dizia: não fique à vontade. Então, irmãos, louvado seja Deus, né? Deus é bom. Se eu olhar menos para esse lado, não é nada pessoal com vocês. É que eu estou evitando ver certas pessoas que estão aqui do meu lado. Mas nós queremos conversar um pouco hoje, nessa manhã, sobre um tema que talvez tenhamos perdido noção em nossas famílias, que é sobre autoridade e sacerdócio. Quando nós olhamos para o exemplo da palavra de Deus, nós percebemos esses dois valores muito presentes na vida das famílias e na vida de homens de Deus. Dentro do contexto bíblico, em linhas gerais, enquanto profeta era aquele que trazia voz de Deus para o povo, sacerdote era aquele que apresentava as demandas do povo a Deus. Ele se colocava em não poucas vezes como um intercessor. E se há algo que talvez estejamos perdendo em nossas famílias, seja essa figura sacerdotal, essa figura de alguém que se coloca como que na brecha a fim de interceder pela casa, de pais que façam como Jó. E a gente sempre lembra de Jó como exemplo de sofrimento, exemplo de perseverança, exemplo de fé. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção em Jó é o exemplo de chefe de família e a família que ele construiu. A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos. E quando fazia uma festa, uns convidavam os outros, que às vezes, quando tem muito irmão, é mais difícil viver em comunhão. O negócio de irmão é tão engraçado que, fazer uma pesquisa rápida aqui, quem aqui tem um irmão que está neste culto? Levanta a mão, por favor. Seu irmão está aqui. Veio. Pode abaixar a mão. Segunda pergunta: quem que o irmão veio que está sentado do lado do irmão? Porque é obrigada, diga a verdade. Então esse negócio de irmão nem sempre é uma coisa muito fácil. E lá na casa de Jó, quando eles se reuniam, um chamava os outros, e Jó, pela madrugada, se levantava a fim de interceder pelos seus filhos. Jó sabia que há um momento na vida em que os filhos estão longe dos nossos olhos, mas mesmo quando estão longe dos nossos olhos, continuam debaixo do olhar de Deus. E ele intercedia: Senhor, vá que eles pecaram. Estamos perdendo também o conceito de autoridade. A verdade é, irmãos, que a coisa está meio frouxa nos nossos dias. Eu ouvi um escritor falando que, no passado, os nossos pais, mesmo quando estavam errados, eles tinham certeza que estavam certos. E hoje, a gente até quando está certo, tem a impressão que está errado. E ele perguntava para sua irmã: por que a gente tem isso? E a irmã dizia: muito simples, meu irmão, informação. Na época dos nossos pais só tinha um jeito de criar filho. Escreveu ou não leu? Quem aqui levou pelo menos uma surra? Levanta a mão aí. Olha o povo mais feliz da terra. Traumatizou? Ameaçou a mãe, depois: vou matar a minha mãe, vou matar a minha avó. Fugiu, não teve nada disso. Uma pancadinha, imposição de mãos, bênção. Hoje, a gente tem tanta informação sobre como criar filho que ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Você vai numa livraria, e aí vai na parte de família, tem lá
10 mil atitudes para criar um filho feliz, 700 passos para criar um filho vencedor, 10.554 maneiras do seu filho ter uma autoestima elevada. É tanta informação que você fica perdido. Eu era pastor na Igreja da Redenção aqui no Rio, e um dia estava lá a criançada aprontando na igreja, uma correria, e aí minha filha mais velha passou. Quando ela passou, eu dei uma agarrada forte na mão dela. Uma irmã do outro lado da igreja falou assim: pastor, larga a mão da menina. Eu tomei um susto, empurrei a mão da menina assim. Eu esqueci que o pai era eu por um momento. E aí eu falei: mas por que tem que largar? Não, pastor, o senhor nunca ouviu uma pesquisa. Porque tudo tem uma pesquisa. Que tem uma veia que passa na mão esquerda, que passa na cabeça, que vai no coração. Se apertar muito, a criança fica doida. Eu falei: não avisaram para minha mãe isso. Os nossos pais nos controlavam quase que no olhar. Era no olhar. Eu sempre gostei, irmãos, de comer e de comer muito. Não é segredo olhando daí. E eu lembro que houve uma época que festa de igreja era um negócio violento. Quando o garçom aparecia, quando o garçom não, porque quem servia eram os irmãos mesmo. Quando o irmão pegava a bandeja e saía da cozinha, o povo saía correndo, mas correndo mesmo. O nosso povo, além de comer muito, hoje só come muito, mas antes era muito primitivo. Não vou falar sem educação, era muito primitivo. O povo saía correndo para a bandeja. E eu lembro que meu pai, ele, às vezes do outro lado do salão, ele levantava a cabeça e fazia para mim assim, ó. Aquilo era maneira. Irmão, eu perdia até a fome. Eu perdia a fome. E eu fui criado até uma certa idade aqui na primeira igreja batista de Ipanema. Às vezes, quando começava a turma a andar, pastor Daniel Paixão falava assim: fulano, senta. E quando o pastor mandava a gente sentar, duas coisas aconteciam. Primeiro, a vergonha que a gente passava. O pastor falava o nome. Se falar o nome hoje, meu amigo, o pessoal pega a filmagem, mete um processo, constrangimento. Então a primeira coisa que a gente passava era a vergonha, que doía na alma. A segunda era a surra, que doía no corpo. A mãe falava assim: eu já falei para você. E tem pai, né, que batia falando: já falei para você não fazer isso, não sei o quê. Aí você fala assim: meu pai me batia falando. Meu irmão, louve a Deus, porque seu pai não era gago. Porque ele foi gago, você morria de apanhar. Hoje as coisas estão meio bagunçadas. E como é que a gente faz para restaurar? Esse é o desafio: restaurar tanto o conceito de autoridade quanto a função sacerdotal nas nossas famílias. Irmãos, mais do que nunca nós precisamos de pais que orem pelos seus filhos, de esposas que orem pelos seus maridos, de maridos que orem por suas esposas. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos entender que aquilo que eu não posso fazer, lembra da história de Isaac? Rebeca era estéril. A Bíblia diz em Gênesis 26 que Isaac orou insistentemente ao Senhor. Mais do que nunca nós precisamos desse tipo de relacionamento na família. A minha filha mais velha estava terminando o ensino médio, e aí o pessoal da escola ia fazer uma viagem. Então, porque agora tudo que tem nos Estados Unidos o pessoal quer fazer aqui. E aí ia ter um negócio do Spring Break. Se você olhar nas séries, negócio de Spring Break é uma perdição. E aí montei um Spring Break, e aí eu comecei a ver, era uma viagem, só adolescente, uns 400 adolescentes, para um hotel lá, não sei se era Aracaju, Salvador, uma das duas capitais.
E eu comecei a olhar a programação. Show de não sei o quê, pagode no cair da tarde, e não sei mais o quê, e papapá. E tem hora que não adianta você falar com o filho. Não adianta, você vai lá e fala, aí você é chato, você não sei o quê. Não, porque eu quero ir, você não confia em mim. Você tem que confiar na educação que você deu, irmão. Isso, eu acho que é a maior conversa furada. A educação que eu recebi não era nem para eu pecar. Nem pisar no chão era para eu pisar. Era para eu levitar. Eu fui bem educado. Meu pai lia a Bíblia comigo, preparava a lição do EBD. Minha mãe orava antes de eu dormir, orava quando eu acordava. Igreja de manhã, de tarde, de noite, quarta-feira, doente, vai para a igreja e lá você vai ser curado. Eu fui criado assim. Um menino bem criado desse jeito, não era nem para pecar. E pense num pecador. Que eu já pequei, se eu contar para os irmãos me arrancam daqui, fala assim, está cancelada a conferência. Esse homem não tem condição de subir nesse púlpito. E aí eu fico, tem que confiar em mim, pai. O senhor não confia em mim, não confia na educação que o senhor deu. Eu aqui. Vai ter reunião no hotel para apresentar o projeto. Aí chega lá e vem, aí aquele monte de mãe, pai, não, pode mandar, olha, é tranquilo, é não sei o quê. Faz a reserva, nós somos um grupo que trabalha mais de não sei quantos anos com criança. Eu falei, Aí eu fiz a reserva. E aí minha filha falava assim, está pagando, pai? Filha, eu já fiz a reserva. Realmente eu não estava pagando, só fiz a reserva e estava orando. Aí minha mulher falou, e se ela, no final das contas, você vai ter que arrumar dinheiro para ela ir? Eu falei, não, fique tranquilo. Nós fomos orando. E aí um dia ela volta na célula dela e fala assim, pai, eu tomei uma decisão. Eu conversei lá com o meu líder e eu decidi que essa viagem não vai fazer bem a mim, não. Eu não vou, não. Então, o senhor pode parar de pagar. Tá bom, minha filha. Diante da sua palavra, eu não pago mais. A partir de hoje, já não vou. Mas nós precisamos, irmãos, mais do que nunca orar. Orar. As famílias precisam ser um lugar onde se restaure o sacerdócio, aonde se restaure a figura da autoridade, não do autoritarismo, mas da honra, do respeito. E eu quero, nessa manhã, pensar com você sobre algumas verdades que precisam ser praticadas para que esses dois pilares sejam restaurados em nossas famílias. Vou convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 30. A partir do verso 1, 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, diz-nos assim a palavra de Deus. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram uma cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor,
onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence, de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Irmãos, abre parênteses. Davi era um camarada que tinha uma inteligência emocional fora do comum. Porque ele estava ele pega o camarada que diz assim: nós atacamos, incendiamos, botamos para quebrar. Fosse Davi um homem tão impulsivo como alguns de nós que aqui estamos, matava o egípcio. Agora que você melhorou para morrer. Vai morrer. Davi tem um negócio na Bíblia que são interessantíssimos. E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei a eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. E todos receberam partes iguais. Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra, e nesses instantes, mais uma vez, pedimos-te que, por tua bondade, a tua palavra encontre um lugar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A história de Davi você conhece. Davi é um improvável. Ele é aquele que talvez eu e você não escolhêssemos para ser o rei. Ele é aquele que eu e você jamais indicaríamos para enfrentar o gigante. Mas a Bíblia nos ensina que Deus não vê como vê o homem. Louvado seja Deus por isso. Eu lembro de uma aula no Seminário do Sul com o pastor Vitor Manuel, que ele dizia o seguinte: olha, não pensem que vocês estão aqui nessa sala porque vocês são os melhores. Talvez estejam aqui justamente por serem os piores. Deus não vê como vê o homem. Deus separa Davi. E a vida de Davi é marcada pela bênção do Senhor, pelo favor do Senhor. Em todas as batalhas nas quais ele entrava, ele era bem sucedido. E o segredo do seu sucesso era um só: o Senhor estava com ele. O sucesso de Davi causa inveja em Saul, e agora Saul tem como plano de vida, projeto de vida, matar Davi. E Davi vai se especializando em fugir da ira de Saul. Até que depois de muito fugir, imagino que Davi não aguenta mais, e ele agora vai morar, vai residir, vai se unir
ao exército dos filisteus. Ele se torna como que um soldado contratado no exército dos filisteus. E mesmo jogando agora com a camisa do adversário, ele vai obtendo uma série de vitórias, e há um momento que aquele povo começa a desconfiar das melhores intenções de Davi, chamam o rei e dizem assim: não dá para esse camarada estar mais com a gente. E agora Davi e seus 600 homens estão voltando para casa. E a volta para casa desses homens, por certo, era uma volta cheia de expectativa. Homens que viviam na batalha, homens que viviam na guerra, homens que viviam no confronto. Agora era a hora de voltar para o descanso do guerreiro. Agora era a hora de ver a esposa, de estar junto com as crianças, de, pendurar um pouco as armas. Depois de tanto tempo de guerra, agora era hora de um tempo de paz. Mas ao passo que eles vão chegando em casa, a Bíblia vai nos dizer que a expectativa deles é totalmente frustrada. Porque eles não só não encontram os filhos, não só não encontram as mulheres, não só não encontram os demais familiares, mas percebem que a casa deles havia se tornado uma terra arrasada. Cidade toda destruída, casas queimadas. E diz-nos a palavra de Deus que quando eles olham aquele cenário, o texto sagrado vai nos dizer, no verso de número 4, que eles choraram até perder as forças. Você consegue imaginar que sensação é essa? Eu não sei quem aqui já teve um momento de choro, que você chorou, de dormir soluçando. Aqueles homens, talvez naquele momento tenham parado para pensar e tenham colocado na balança que, enquanto eles estavam lá na rua, vencendo, destruindo exércitos, alcançando vitórias, a sua família estava desguarnecida. Eu não sei o que aquelas lágrimas representavam. Para alguns, talvez uma lágrima de remorso. Lutei tanto, e quem lutou por mim? Abençoei tantas famílias, e a minha família? Conquistei tantas vitórias, mas perdi o essencial, porque as pessoas que eu mais amava, as pessoas que eu mais queria, não estão mais aqui comigo. E quantas vezes, irmãos, não é esse o sentimento que a gente tem no nosso coração? Que somos verdadeiros heróis da porta de casa para fora. Pessoas bem-sucedidas, gente que está ganhando dinheiro, gente que está fazendo e acontecendo, gente que tem uma carreira brilhante, meteórica, gente que é digna de aplausos, somos aprovados com louvor, todo mundo reconhece a nossa competência, somos os melhores guerreiros. Mas quando olhamos para casa, está tudo destruído, está tudo bagunçado. O relacionamento com a mulher está uma tristeza. O relacionamento com o marido está um fracasso. Eu li há muitos anos atrás um livro chamado O Mito da Grama Mais Verde. Um livro que era publicado pela Juerp. Um dos melhores livros que eu já li sobre prevenção ao adultério. Porque esse livro trabalha com uma verdade que eu falo para todos os casais que eu aconselho quando estão se preparando para casar. Eu digo para todo mundo assim: olha, todos nós somos adúlteros em potencial. Não tem um bom. Não vigie não para você ver o que te acontece. Ouvi a história de um velho obreiro, 86 anos de idade. Perguntaram para ele assim: pastor, quando o homem para de ter tentações, lutar contra tentações sexuais, com que idade? Aquele senhor coçou a cabeça e falou assim:
Eu creio que depois dos 90 anos, porque eu estou com 85 e até hoje eu estou na luta. Mas há algo nesse livro que me chama muita atenção quando diz o seguinte, que algumas pessoas, pelo tamanho da infelicidade no seu casamento, chegam a desejar, não chegam a verbalizar, mas chegam a desejar até a morte do seu cônjuge. Está lá na cama, o abençoado dormindo, aquele sono. Aí a abençoada olha e fala assim: Jesus, olha, só não podia levar ele desse jeitinho. Mas eu fico brincando com a minha esposa. Minha esposa é muito interessante. Ela é muito interessante. Ela é a única mulher que eu conheço que diz que ama profundamente o marido, mas que faz planos para quando ficar viúva. Porque ela já sabe que eu vou antes, ela já sabe. A família dela, o pessoal é muito longevo. Daí eu estava renovando meu seguro de vida e ela falou: e o meu? Eu falei: o seu eu já perdi a esperança. Esse dinheiro eu não ponho a mão. Esse dinheiro aí, ó, não vou jogar fora esse negócio não. A avó dela faleceu com 98 anos. E os últimos 10 anos de vida dela, toda semana ela estava morrendo. Me ligava e dizia: de hoje eu não passo. Eu falava: vá ver a sua avó. Depois de 5 anos eu falei: não, vai morrer não. Vai morrer não. Ela estava tão mal, a avó dela. Quando ela chegou no hospital, o médico falou: como é que essa senhora está viva? Não, o pulmão dela não existe mais, eu não sei nem como ela respira. Não era para ela estar viva, o pulmão já acabou, não sei mais o que. E ela está viva, como eu falei, é mistério. Essa família é misteriosa. Aí eu falei: está vendo? Por isso que eu não renovei o seu seguro de vida. A sua avó sem pulmão está viva. Mas a minha esposa, ela fala assim: não. Um dia ela estava arrumando a casa da avó dela, e aí a moça que arrumava fala assim: mas você vem morar aqui? Quem sabe se um dia eu ficar viúva, né, eu venho morar aqui. Talvez ela seja menos feliz do que eu acho que ela é. Mas existem pessoas que estão assim, então tá tudo bem lá fora, mas em casa tá ruim, gente. Tá ruim. Davi volta junto com os seus homens. E o sentimento que eles têm, ou melhor, a convicção que eles têm, é que todo o sucesso na rua não havia valido a pena, porque a casa havia sido destruída. E eu sei que é clichê, mas eu preciso dizer a você que não existe sucesso na vida que pague um fracasso na família. Não existe sucesso profissional. Não existe sucesso financeiro. Não existe vitória no mundo corporativo. Guarda isso na sua mente, no seu coração. Que valha um fracasso nas suas relações familiares. Eles voltam para casa e está tudo destruído. Mas o que me chama a atenção é que o texto vai nos dizer que eles não haviam matado ninguém, apenas haviam levado as pessoas cativas. Ou seja, se há vida, há esperança. Se há vida e se há um Deus que age em nosso favor, sempre há possibilidade de restauração. E pode ser que você olhe hoje para a sua família, olhe para os seus relacionamentos familiares totalmente, deteriorados. É possível que você tenha chegado até aqui e na foto toda a família está bonita. Mas é possível que depois da foto, e nessa época então, da sociedade do espetáculo, é possível que depois da foto você não aguente nem ouvir a voz desse ou dessa que está ao seu lado. É possível que no silêncio do seu coração, não poucas vezes, você bote a mão na cabeça e diga assim: aonde eu estava com a cabeça quando eu resolvi ter um filho? E como se já não bastasse a estupidez de ter um, ainda tive mais um, ainda tive mais dois.
quero dizer para você que ainda que tudo pareça perdido, ainda que a sua família pareça estar destruída, há esperança para a sua casa, há esperança de restauração para a sua família. E se você crê nisso, diga amém. Mas para que essa restauração ocorra, é preciso que você aprenda algumas coisas com Davi. E a primeira delas está aí nos versos, a partir do verso de número 4, vai dizer que os homens choram. E no verso de número 6 a Bíblia diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Davi sabia o poder letal da sua tropa. Porque tem gente que só fala, tem gente que só rosna, mas Davi sabia que aqueles caras não eram de brincadeira não. E quando os caras começam a falar assim: vamos apedrejar Davi, Davi falou assim: vai dar ruim. Esses caras, quando falam que vão matar, eles matam. E Davi começa a se angustiar. Mas o próprio verso de número 6 termina dizendo assim: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. E aí a primeira coisa que me chama a atenção é que eu e você precisamos aprender a responder de forma espiritual, de forma sobrenatural, aos estímulos humanos e naturais. A angústia de Davi era normal. Quem não ficaria angustiado? Quem não ficaria preocupado? Quem não ficaria entristecido? Quem não sentiria o peso sobre as suas costas? Nós somos feitos de carne e osso. A gente chora sim, a gente se entristece sim, a gente se angustia sim. Deus nos criou com esse conjunto de emoções, mas o que Davi nos ensina é que para cada estímulo natural deve haver em nós uma resposta sobrenatural. Davi se angustia, mas ao mesmo tempo ele toma uma decisão: eu vou me fortalecer no Senhor. Irmão, sabe o que nós precisamos nas nossas famílias? De gente que saiba que a sua força vem do Senhor e somente do Senhor. Alguns anos atrás, dia 31 de dezembro, 5, 6 anos atrás, culto de vigília, recebo um bilhete dizendo que um membro da igreja havia falecido, se preparando para ir para o culto, um infarto fulminante. E eu recebo a notícia, e tem notícia que a gente que está à frente da igreja fica pensando qual é a hora menos ruim ou a mais adequada para dar essa notícia. Culto de fim de ano, aquele culto estava assim, bacana, bombando para cima. E eu ali segurando aquela notícia. Quando terminou o culto, eu falei: irmãos, nós vamos orar, encerrar o ano orando. Depois você vai cumprimentar quem está do seu lado, mas eu tenho algo a falar com a igreja, que você não pode sair daqui sem que eu fale. Quando o pastor dá uma palavra dessa, eu não sei se por curiosidade, todo mundo para, aí vem. Quem estava na porta volta, né? Sempre assim. Falei: senta aí um minutinho. E eu comuniquei do falecimento do Paulo. Despedi a congregação, virei para a Keren e falei assim: amor, segura aí que eu vou lá na casa da mãe do Paulo. E fui, junto com o pastor de adoração e um outro seminarista, fomos na casa daquela senhora. Chegamos, estava lá a irmã Cícera, sentadinha na sala. Sentei ao lado dela, segurei na mão dela e fiquei ali por alguns minutos calado, igual aqueles amigos de Jó, sem saber o que falar, porque eu lembrava que 6 meses antes aquela senhora tinha perdido uma outra filha, e que aquele filho era o 3º filho que ela sepultava em sua vida. E eu falava: meu Deus, o que eu vou falar para essa senhora? Você começa a vasculhar, aí fala: Deus, me dá um versículo, me dá uma palavra. E para quem vive e faz da fala o seu instrumento de trabalho, não ter o que falar é uma tragédia. E depois de uns 5 minutos eu falei assim: irmã Cícera, eu vou orar pela irmã, saiba que eu vim aqui para lhe dar uma força, posso orar?
Ela falou, pode orar. Quando eu acabei de orar, ela falou, agora quem vai orar por você sou eu. Posso orar, pastor? Eu falei, pode, irmã Cícera. Aí ela falou assim, meu Deus. Mas tem pessoas que só de falarem meu Deus, parece que a sala fica cheia da presença de Deus. É um negócio diferente. Meu Deus. E ela falou assim, o Senhor é bom e sabe amar. Aí eu falei, como é que pode? Essa mulher, dia 31 de dezembro, está enterrando o terceiro filho. Primeiro dia do ano ela vai passar no cemitério, vai dizer que o Senhor é bom, que o Senhor sabe amar. Esperava tudo dessa mulher, eu esperava o porquê, Deus, porquê comigo? Rabi da Galileia, maravilhoso Jesus. Quero te agradecer por esse pastor que está aqui. Aí o negócio começou a ficar bom, eu falei amém. E esse pastor é uma bênção, eu falei amém. Tão bem intencionado, glória a Deus. Mas papai, ele está por fora. Aí eu já abri o olho. Abri o olho, e quando eu abri foi um efeito em cadeia. O pastor de adoração abriu, o seminarista abriu e fez assim. Ele está por fora, ele não sabe de nada. Falei, oxe, ingrata. Eu podia estar em casa agora, ceando, estou aqui com ela, ela disse que eu não sei de nada. Ela falou comigo assim, nem ele, nem a igreja dele, nem pastor nenhum pode me dar força, porque a minha força vem do Senhor. Aí eu olhei e falei assim, a gente não sabe de nada. Toca a oração, toca a hora. Irmão Davi se fortaleceu no Senhor. Eu não estou falando de religiosidade, não. Eu não estou falando daquelas orações sem vida, daquelas orações sem paixão, daquelas orações que a gente não sabe nem pelo que está orando, daquelas orações meio desencontradas. Estava enrolando um dia desse um vídeo de uma irmã, né? Que tudo viraliza hoje, uma irmã que foi chamada para orar, ela não sabia orar, aí começou a orar, Senhor, obrigado por esse dia, não sei o quê. Ela para e fala assim, Ave Maria. Aí, não, Ave Maria não, irmãos. Aí, não estou falando dessas orações que a gente faz, nem sabe o que está fazendo. Estou falando, irmãos, é daquela coisa da gente falar assim, Senhor, eu estou aqui lançado ao Senhor. Se o Senhor não me colocar de pé, eu fico caído. Se o Senhor não me der força, eu não tenho como caminhar. Se o Senhor não solucionar, eu não tenho direção. A angústia de Davi era real. Não era um negócio imaginário, não era um mimimi. Não era um piti. Ele de fato estava angustiado, mas a angústia não foi a palavra final. A Bíblia vai nos dizer que ele, enquanto estava angustiado, ele decide se fortalecer no Senhor. É como ele diz no Salmo 56, no dia em que eu temer, confiarei em ti. Por isso eu quero fazer um desafio a você. Você precisa olhar para o natural, mas sobretudo contemplar em família o sobrenatural. Crer que problemas existem sim, crer que dificuldades existem sim, crer que angústia existe sim, crer que o amor pode passar por uma mornidão, crer que o casamento pode balançar, crer que os filhos podem sim em algum momento causar algum desgosto, algum sofrimento, algum tipo de dor no nosso coração, mas não permitirmos que o abatimento roube de nós a resposta sobrenatural. Davi se angustiou, porém se fortaleceu no Senhor. Segunda coisa que esse texto me ensina é que Davi vai nos falar que nós só podemos em família agir
depois de ouvir uma direção clara de Deus. Verso 17 diz assim: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Irmãos, Davi era um homem de ação. Alguns vão dizer que a natureza masculina nos empurra para a atitude, para a ação, resolver o problema. Algumas crises que a gente tem no casamento, é justamente por isso que a gente quer resolver o que a mulher não quer que a gente resolva. A mulher chega em casa e conta um problema. Eu estou lá com uma pessoa trabalhando comigo, me dando tanta dor de cabeça, fazendo isso, fazendo aquilo. E o que ela está querendo? Só está querendo um ombro, só quer desabafar, só quer se sentir ouvida. Mas nós vamos falando assim, demite. Ela fala: mas você não entende, não é assim. Então sofre. Aí pronto. Está travada a batalha. Nós somos pessoas de ação. E às vezes na nossa ação a gente mete os pés pelas mãos. Uma vez eu estava tomando um cafezinho de final de tarde com as crianças e a esposa. Caleb era bem pequeno e tinha um extintor de pó. Esse extintor de incêndio, que é o de pó. Tem um líquido e tem um que é só o pó químico. Criança, quando fica muito quieta, tem alguma coisa errada. E o Caleb, ele sumiu do nosso radar, a gente aqui conversando, rindo, brincando. Daqui a pouco eu vejo o Caleb lá no extintor e ele tirou aquela trava. Tirou a trava, botou, a trava ficou pendurada, tem uma correntinha e voltou. Quando eu leio aquilo, aquela coisa de pai: meu filho, não faz isso. Aí viro para o dono da cafeteria: rapaz, me desculpa, sabe como é que é? Criança é fogo, não sei o que, pode deixar que eu ajeito. Ele: não. Aí eu fui ajeitar. Eu sei que quando eu coloquei e apertei, eu fui colocar, mas eu não sabia colocar. Aí eu coloquei, dei uma apertadinha, aí foi só assim, aquele jato branco. Fiquei irreconhecível. Era outra pessoa. Como diz aquele hino: alvo mais que a neve. Foi o que aconteceu comigo. Eu coloquei, apertei, mas eu fui tentar. Não, está colocado. O cara: não. Eu engoli pó. E aí eu sou dramático, eu confesso, sou dramático. Aí liguei para uma médica da igreja, não me atendeu. Aí liguei para um rapaz da igreja que é oficial bombeiro. Eu falei: Roninho, pelo amor de Deus, eu engoli pó químico. Ele falou: mas que viagem é essa, pastor? O que aconteceu? Que desespero de vida. O senhor que está sempre pregando esperança. O senhor caiu no pó. Eu falei: eu estou falando sério, infeliz. O que eu faço? E ele ria. Eu falei: você ri porque não é com você. E a ira do Senhor subindo sobre mim. Eu falo: miserável. Ele falou: miserável, Jesus chamou a igreja de miserável. Então eu posso chamar você de miserável, pobre, cego e nu. Está lá na Bíblia. Miserável é bíblico. Mas em Apocalipse é bíblico. Ele falou: não, pastor, faz isso, aquilo outro, se tiver isso. Mas eu, na ânsia de resolver, criei um problema. E Davi, ele precisava tomar uma atitude. Ele precisava fazer alguma coisa. Ele poderia muito bem ter olhado para o seu exército e falado assim: vamos atrás. Esse incêndio aqui não parece que foi de muitos dias, não. Vamos atrás, a gente vai encontrar. E se a gente não encontrar a nossa família, pelo menos a gente vai vingar a perda que sofremos. Algum rastro eles deixaram, porque não tem crime perfeito. Vamos atrás. Mas Davi para e diz assim: e aí, Senhor? O que eu faço? Eu persigo? A sua família tem ouvido a voz de Deus? Irmãos, a vida em família nunca é fácil. Tem gente que fala às vezes assim: não ora a Deus pedindo fé, não, porque vem problema.
Eu oro a Deus pedindo fé, porque problema vem de todo jeito. Então, já que vem, é melhor com fé. O apóstolo Pedro vai dizer que é melhor sofrer fazendo bem. Em outras palavras, se é melhor sofrer fazendo bem, o primeiro pensamento que esse texto nos remete é que o sofrimento é inevitável. Só que eu posso sofrer de uma forma melhor ou de uma forma pior. A pancada vai vir de todo jeito, irmãos. Mas é muito importante, eu fico me lembrando daquele texto de Mateus capítulo 14, verso 22, quando a partir do verso 22, os discípulos enfrentam uma grande tempestade, mas eles sabiam que quem os havia colocado no barco não era outra pessoa a não ser o Senhor. Então, existirão momentos de tensão na sua vida em família. Só que se você tiver ouvido a voz de Deus antes de agir, você sabe que pode vir luta, pode vir deserto, mas você sabe que está agindo sob a palavra do Senhor. E o Senhor Deus, Ele é responsável em tudo aquilo que Ele nos fala. Então, antes de você tomar uma decisão, eu já sei como eu vou resolver esse problema. O pessoal está me fazendo de bobo lá em casa, pastor. Estão pensando que eu não estou vendo. Eu já sei o que eu vou fazer. Beleza. Mas eu posso te dar uma sugestão melhor? Respira. E só se movimente depois de ouvir a voz de Deus. Irmãos, todos nós temos um desertinho para atravessar. Todos nós. Mas o melhor da vida é a gente atravessar esse desertinho tendo coluna de fogo e tendo nuvem. A nuvem anda, a gente anda, a nuvem para, a gente para, a coluna se move, a gente se move, a coluna não se move, a gente não se move. Eu não conheço ninguém que se arrependeu de ter esperado em Deus. Não conheço ninguém. Está para casar? Espera em Deus. Espera uma direção de Deus. Eu vejo umas meninas hoje que tem um desespero. 16 anos, fala assim, eu já estou ficando para titia. Espera. Mas, espera. Mas e isso e aquilo, e fulano, e ciclano, minhas amigas, minhas primas, todo mundo. Calma, espera. Davi só age após ouvir a voz de Deus. Restaurar a vida em sua família. Em terceiro lugar, rompa com o ciclo do descarte. Eles vão caminhando e no meio da caminhada, depois de ele ouvir a voz de Deus que ele iria recuperar tudo, a Bíblia vai nos dizer que eles encontram um egípcio no campo, trazem o egípcio a Davi, dão água, comida. Verso 12, pedaço de bolo de figos prensados, 2 bolos de uvas passas. E diz que ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? E ele disse: eu sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. E a gente precisa romper esse ciclo de usarmos as pessoas. Você precisa ensinar para os seus filhos que pessoas não são descartáveis. Eu fico imaginando quão útil aquele servo egípcio foi. Quantas vezes ele esteve ao lado do seu Senhor em batalhas, em enfrentamentos, em campanhas, animando, ora carregando as armas, ora levando a água, sendo resposta, sendo bênção, mas no dia que ele adoeceu, aí ele foi abandonado. Irmãos, quantos filhos, ou quando os nossos filhos estão vendo o descarte que nós fizemos com os nossos pais já idosos, porque não são mais úteis a nós, porque de repente já entraram naquela época que repetem a mesma história 10 vezes.
e falam como se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo. Eu com 44 já estou assim. Eu imagino quando eu chegar aos 80. Eu já vou falando para as meninas, tenha paciência aí. Ajuda o velhinho. Quantas vezes no nosso relacionamento, irmãos, nós estamos, desfrutando do filé. Mas quando chega no osso, a gente, bota para correr. Estava pregando uma vez numa igreja, chegou um senhor para mim, 70 anos de idade. Ele falou: pastor, eu tenho 70 anos, alguém diz? Eu falei: alguém diz. Eu realmente não digo, eu sou pastor, não sou a mãe de Ná, então eu não tenho capacidade de dizer, mas alguém diz. Não, mas parece que eu tenho 70 anos, olha para mim. Eu falei: meu irmão, depois de um certo tempo, é igual carro, né? Conta mais o estado de conservação do que o ano de fabricação. Então eu não sei. Falou: mas eu queria que o senhor orasse por mim, pastor. Eu falei: pois não. Quer que ore por quê? Estou me separando. Meu irmão, aí ajuda o pastor. E aí um homem bobo, desculpa a expressão, um velho bobo, segura a minha mão e diz assim: pastor, se eu falar alguma besteira, depois o senhor corrige, ou uma impropriedade. Segura a minha mão forte e fala assim: o senhor não imagina quão viril eu sou. Eu falei: epa, sai daí, rapaz. Eu não imagino, nem quero saber. Não, peraí, está repreendido em nome de Jesus. Ele falou: não, pastor, não é isso não. E minha esposa já não me acompanha mais. O senhor está me entendendo? Eu falei: não estou não. Aí eu faço de bobo também. Não, eu quero mais. E ela já está. Aí eu só tenho uma vida, pastor, eu tenho que viver. Aí eu canto a pedra. Falo: meu irmão está saindo para ser livre, vai voltar como escravo. Daqui a 5 anos eu vou encontrar o irmão vai estar arrependido. Mas Deus abençoe. Aí ele sai. 6 anos depois eu volto para pregar nessa igreja. Aí encontro aquele homem totalmente arrebentado pela vida. Saiu, arrumou uma namoradinha, sugou até o último centavo que ele tinha. E na primeira enfermidade que ele teve, deu um chute nele. E ele agora, o bonitão, não parecia mais ter 70, mas parecia já ter uns 90 ou 100 anos. E a reclamação dele para mim era: pastor. Aí me mandou um salmo, tem uns salmos que são assim meio pesados. Eu sou como aqueles que morrem, aqueles que descem à sepultura, ninguém se importa comigo, e não sei o quê. Pastor, e que adianta? 3 filhos, ninguém me visita, 7 netos, ninguém me liga, e não sei o quê, e babapá, e não sei. E o cara cheio de direito. Falei: meu irmão, todo respeito, a Bíblia diz lá em Malaquias que você não pode ser infiel à mulher da sua mocidade. Quando a sua mulher estava bem, bonita, 100%, você estava fechado com ela. Só que aí o tempo foi passando, o irmão descartou a sua companheira. E a Bíblia vai dizer que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. E Deus vela pela sua palavra para a cumprir, para te abençoar, para te fazer prosperar, para fazer a sua vida avançar, mas também para te disciplinar. Está lá aquele escravo. Foi tão útil e agora jogado fora. Qual é a pessoa da sua família que já foi tão útil, que já foi tão benção, que já foi tão importante,
mas que agora talvez, como costuma se dizer, não está dando mais aquele caldo, não está dando mais aquela alegria, não está sendo mais aquela bênção, e agora você descartou essa pessoa. Davi e seus homens abençoam este homem que eles encontram caído, nos ensinando que o ciclo do descarte, ele é cortado quando a gente entende que, por mais corrida que seja a nossa vida, por maiores que sejam as nossas lutas, sempre há espaço para generosidade, sempre há espaço para cuidar de alguém. Eles estavam correndo debaixo de uma palavra de Deus para recuperar as pessoas que eles mais amavam, mas param para cuidar de um homem caído pelo caminho. E a ironia da história é que esse homem que eles param para ajudar, ao se recuperar, se torna o GPS deles, se torna o orientador deles, se torna aquele que os leva até o local que eles tanto ansiavam chegar. Gente caída que a gente ajuda ao se levantar, e isso não é troca, mas é consequência, acaba se transformando em gente abençoadora para a nossa casa, para a nossa família. Mas deixa eu concluir. Essa história me fala sobre uma última coisa. Quando tudo passar, quando a família estiver na bênção, quando o casamento voltar a estar daquele jeito, porque, sabe, choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que aquele que sai andando e chorando vai voltar, mas vai voltar com alegria, trazendo os seus molhos. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livre. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, Ele venceu o mundo. Então, sabe, isso vai passar. Isso vai passar. Tempos difíceis, irmãos, eu já passei tempos difíceis na minha família. Sou casado há 20 anos. Agora em junho completo 20 anos de casado. Os anos de 2016 e 2017 foram anos dificílimos na minha casa. Dificílimos. O ano de 16 eu tive aquilo que se chamam hoje de burnout, que é um desgaste, um estresse por conta de trabalho, que eu não aguentava nada nem ninguém. Terminava o culto, eu saía pela saída do Batman, como eu falo lá na igreja, ia para o meu gabinete, ligava o computador, ficava olhando as câmeras. E só saía do gabinete depois que o último crente tivesse saído, porque eu não queria falar com ninguém. Foi o ano que minha segunda-feira, terça, quarta, tudo que eu queria era dormir. Eu não tinha a tristeza que caracteriza a depressão, o sentimento de perda, tudo. Mas assim, uma falta de força. Tudo que eu queria era dormir. Acordava, levava as crianças na escola, voltava para casa. Pegava um vidrinho de um remédio, que é o segundo mais vendido no Brasil, chamado Rivotril, também conhecido como clonazepam. O pessoal fala, toma passiflora, pastor. Toma um suquinho de maracujá. Ó, aqui é outro nível, aqui é nível hard. 10 gotinhas de Rivotril, um copinho d'água. Chegava a virar os olhinhos. Ano difícil. Um ano que eu precisei chegar no púlpito e falar assim, irmãos, eu estou me licenciando aí por uns dias. Eu queria fazer um pedido aos irmãos. Se me encontrar na rua, pode até falar, mas não me liguem, não me procurem, não falem comigo. Eu preciso de um tempo para mim. Aí passou 16. Entra 2017. Um dia eu chego em casa, entro no quarto, minha mulher está em posição fetal.
A mulher estava bem, trabalhando, fazendo, acontecendo. E ela diz assim: Tércio, eu nunca te disse, mas eu estou que eu não me aguento. E eu não saí do quarto, porque se eu saísse da cama, o meu desejo era ir na cozinha, pegar uma faca e me matar. Depressão profunda, irmãos. Aí aquela correria. Às vezes eu estava programado para viajar, para pregar numa igreja. E dava uma zebra. Eu ligava e falava assim: ó, não tem como sair de casa. Eu lembro um domingo à noite, eu arrumando para ir para o culto, ela falou: você vai sair? E teve uma crise de choro. E se existe uma coisa que marca a minha esposa, é que ela é uma pessoa absurdamente feliz. Riso fácil. Crise de choros, não saia. Eu preciso de você. Eu ligava para o outro pastor e falava: vai, bicho, segura aí que eu não tenho como sair de casa. Aí nesse dia vinha ela chorando, veio a mais velha chorando, veio a do meio chorando, o mais novo com fome. Porque o menino come, que é um negócio sério. Irmãos, eu entrei no banheiro, me fechei, sentei ali. Eu urrei, eu não chorei não, eu urrei. Eu falei: Deus, eu não estou aguentando. Agora que eu fiquei bom, a mulher adoece e eu vou voltar para o fundo do poço. Um ano e meio, tratamento, remédio, terapia, paciência, muita paciência, amor, cuidado. E meus irmãos, louvado seja Deus, não estamos de alta não. Não estamos de alta ainda não. Mas, comparado ao que vivemos, nós já chegamos do outro lado. Então eu quero dizer para você que, seja lá qual for a crise da sua família, se vocês permanecerem unidos e no Senhor, vocês vão chegar do outro lado. E quando vocês chegarem do outro lado, não se esqueçam que foi o Senhor que os conduziu. Davi diz assim, porque tem um grupo de 200 que se cansa, não vai para a batalha, outros 400 vão, e aí os caras que foram para a batalha se acharam melhores do que os que não foram. E aí Davi diz assim, ó, os caras falam assim, ó, nós não vamos repartir por igual não, eles pegam a família e cada um volta para o seu caminho e já está muito bom, e o resto a gente divide só com o pessoal que lutou. E Davi respondeu, verso 23, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram a nós. Sabe o que Davi estava dizendo? Ó, essa vitória aí, gente, não tem a ver com a gente. Não tem a ver com os 400 que foram, com os 200 que ficaram. Quem agiu nisso tudo aqui foi o Senhor. E nós temos que reconhecer a mão do Senhor nesse momento aqui. Eu, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, mais uma vez, eu quero que você guarde isso no seu coração. Pode estar parecendo difícil, irmãos, mas esse tempo na sua casa vai passar. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu sei que eu passei dias, eu e minha esposa passamos dias difíceis. Nós adoecemos, o casamento adoeceu. A gente chegou a pensar, irmãos, em separar. Não dá mais. Acabou. E um dia que ela falou comigo assim, se tivesse tido nota fiscal no casamento, ele devolvia para sua mãe. E eu não falei, mas pensei, o mesmo, irmã. E aí, irmãos, era fruto da nossa enfermidade. Nós grudamos no Senhor. Grudamos em gente com saúde. Deixa eu falar um negocinho aqui para você. Aquele enfermo lá, do Evangelho de Marcos, o paralítico que desce com ele na casa, lá onde Jesus estava, ele estava doente, mas andava com gente com saúde. Seu casamento está mal, gruda com gente que tem um casamento bom.
está com problema com os filhos, gruda com gente que foi bênção na vida dos filhos. Ele era doente, mas os amigos sabiam, porque se você está doente, junta com outro doente. Eu tenho um amigo meu que ele queria malhar. Aí você imagina, 2 gordinhos indo junto para a academia, não dá certo, irmão. Porque no caminho da casa para a academia, sempre tem um negócio de açaí. E aí não é o açaí, é o leite condensado, é não sei o que você coloca, é o excesso de granola, aí sempre tem. Vamos malhar, 2 gordinhos, vai caminhar, vamos passar no McDonald's, a gente pode pegar um negócio ali no McDonald's, que a gente vai malhar, a gente vai queimar naquela esteira. Então, ele estava doente, mas os amigos dele eram pessoas com saúde. Então você está comprando um casamento, e chega lá no seu trabalho, aquele monte de gente infeliz, um monte de gente mal casada, um monte de mulher mal amada. Aí começa a falar, não, porque homem não presta, você vai ver. Cuidado, hein? Quando começa assim, aí cada uma vai falando a sua desgraça, aquilo vai grudando em você, enchendo a sua cabeça, enchendo a sua mente. Aí daqui a pouco você, dá um cartão vermelho para sua família, joga para o alto. Quando a gente estava enfermo, a gente falou assim, a gente tem que andar com gente boa. Vamos andar com gente boa. Quem são os nossos amigos que a gente sabe que estão bem? É com eles que a gente tem que estar. É esse tipo de conversa que a gente tem que ter. Porque se a gente grudar nos enfermos, a gente se afunda. Quero orar por você. Quero orar por você. Já passei do tempo, Daiane nem me mostrou a placa. Deus abençoe e recompense a sua vida. Eu quero orar por você. Quero orar para que Deus restaure esses pilares de autoridade e sacerdócio na sua família. Cada impulso natural é uma reação espiritual. A gente precisa disso. Só haja depois de ouvir a voz de Deus. Rompa com o ciclo do descarte. Não descarte pessoas. Por mais corrida que seja a sua vida, tem tempo sim, para parar, para abençoar alguém, para cuidar de alguém. Alguém que já foi tão útil, mas quando adoeceu, perdeu o valor. Quem sabe essa pessoa que você levanta amanhã vai ser um GPS de Deus, um Waze de Deus para te levar. Um Maps para te levar lá no lugar que você quer chegar. Mas quando tudo passar, lembre que foi a mão de Deus. Eu, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua família que esse tempo de luta vai passar. E que vocês vão chegar do outro lado. Que a solução para a sua família, para o seu casamento, não está na vara de família, não está no divórcio, não está no você abrir a porta e botar esse menino, esse filho para fora de casa. Tem uma irmãzinha lá na minha igreja, ela tem um filho que dá uma dor de cabeça. O menino mergulhou no mundo das drogas. E aí quando alguém fala com ela assim, que às vezes o pessoal é meio sem noção, irmã, e aquele seu filho? Ela fala, quem é o missionário? Puxa, ele deixou as drogas, vai ser pastor. Mas já é, não, mas eu... Engraçada a linguagem profética no Antigo Testamento, né? Porque Deus fala das coisas que ainda iriam acontecer no mundo real, mas que já eram uma realidade no mundo espiritual. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta fala, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Josué nem tinha entrado em Jericó, e o Senhor fala com ele lá em Josué 6, eu já entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seu soldado, todos os seus homens, toda a sua riqueza. Antes de acontecer no mundo real, já era uma realidade no mundo espiritual. Antes da sua família ser a bênção que você tanto anseia no mundo real, creia que ela já é uma família bênção no mundo espiritual. Então eu quero convidar você a começar a agradecer a Deus pelos melhores anos do seu casamento, pelos melhores anos com seu filho, pela bênção do relacionamento com seu sogro, com a sua sogra, com seus cunhados. Agradecer, Senhor, muito obrigado, porque esse tempo enjoado vai passar.
E eu vou chegar do outro lado e vou saber que foi o Senhor quem fez isso. Vamos ficar em pé? Ore ao Senhor aí no seu lugar. Fale com Deus e só agradeça. Já vá pela fé agradecendo ao Senhor. Vamos encher esse lugar da nossa gratidão a Deus, pelo que o Senhor vai fazer, pelo que o Senhor já fez nos nossos lares. Deus, eu quero te recebe a nossa gratidão, Senhor. Essa manhã, Deus, nós erguemos as nossas vozes para te agradecer por aquilo que o Senhor já fez, pela bênção que já foi liberada, pela restauração que já é uma realidade, pela vitória que já chegou. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo casamento que já foi restaurado, pelo filho que já foi liberto. Eu quero te agradecer pela alegria que já voltou. E eu tenho certeza, ó Deus, que aquilo que o Senhor já tem como realidade no mundo espiritual há de se tornar algo concreto aqui no nosso mundo real. Eu quero, ó Deus, nesta hora, em nome de Jesus, repreender, Senhor, qualquer ação do inimigo sobre estas famílias, Pai Santo, e pedir ao Senhor que, para a glória do teu nome, haja um renovo, haja um tempo de coisas especiais na vida destas famílias, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória.